Dominaram, né? Você Não, viu tô o navio dominando. parando aqui em E eu vou te São falar, Paulo? nenhum Tesla eu quero. Eu vi, nenhum Tesla eu quero. Eu gosto do carro a combustão, acho que essa tecnologia não é a que eu quero. Temos que definir o que a gente quer para a sociedade, para o mundo, se eu quero eletrificação ou se eu quero diminuir as emissões. São coisas totalmente diferentes. Uhum. Por isso que eu até falei lá no Twitter, lá, que saiu um vídeo lá do Sérgio o Sacani. Sacane. E falo com todo respeito, gosto dele, tá? O que foi que falou? Então, saiu um vídeo dele lá falando, e falo com isso, né? Até postei, falei, ó, depois eu vou no podcast lá, Três Irmãos, e vou explicar, porque nesse caso, com todo respeito, é claro, mas nesse caso, o Sacani, que é um cara muito inteligente, tem muito conhecimento, mas falei, nesse caso ele tá errado. Que ele tava bravo porque ia ter uma audiência pública pra mudar a legislação e tal, pra fazer legislação sobre essas questões ambientais. Então, aí ele falou, neste momento que aconteceu esse desastre no Rio Grande do Sul, sim, eles cancelaram a audiência pública. Neste momento, não podia cancelar neste momento e tal, não sei o quê. Né? Primeiro, aí tem um monte de coisa que tá errado. Primeiro, ele já tá associando, tá? Que querem fazer mudanças para eletrificação. E ele já tá associando isso, não é? Por causa que estamos emitindo mais gás e aumentando CO2 na atmosfera, que aconteceu isso no Rio Grande do Sul, sendo que você não tem essa relação comprovada. Eu falo, eu já falei isso, vou falar de novo. O planeta Terra, ele é uma esferinha de nada que ele tá flutuando em volta de um reator de fusão nuclear. Com uma lua que ela é proporcionalmente absurdamente grande. As luas geralmente não são tão grandes em relação ao planeta. Uhum. Você tem uma lua absurdamente grande em relação ao planeta, que você tem da maré, você dá um monte de coisa. Você tem um eixo inclinado, que te dá variação de temperatura no decorrer do ano. Qualquer pessoa, qualquer alienígena que estiver analisando a Terra de outro planeta e estiver calculando como que é o clima, fala, nossa, esse clima lá na Terra deve dar menos 100 graus, menos 200, porque é tanto fator que tem que o clima da Terra ele é absurdamente estável. Aliás, o clima da Terra ele é inacreditavelmente estável. É incrível como o clima da Terra é estável, com tudo que a gente tem para ele não ser estável. E é muitos fatores que influenciam no clima. São tantos fatores que o primeiro cara que propôs, o inglês, que propôs prever o tempo, ele se matou. De tanto erro que ele publicou, a gente, em tese, morreu por causa dele. Teve um acidente de navio que foi meio que culpado a previsão que ele fez, esse cara cometeu suicídio. Porque é tantas variáveis. Aí não, mas o pum da vaca tá fazendo... Tem enchente no Rio Grande do Sul. Durante toda a história da humanidade, desde que se tem registro, então é história, você vai pegar registros de 3 mil anos atrás, que teve um calor que nunca existiu, um frio que nunca existiu. A mesma coisa. Porque você tem conjunções de fatores, são inúmeros fatores que influenciam no clima. Você não acredita em aquecimento global? Não é que eu não acredito, ele acontece. Durante os milhões de anos que a Terra existe, a Terra esquenta e esfria, esquenta e esfria, mas não vai ser aquela parada de tipo, vai chegar num tempo que vão acabar as geleiras e que não sei o que, se a gente não cuidar, cara, a Terra vai aquecer 10 graus acima, aqui no Brasil vai ser quente igual no Saara. Você já foi em... Isso vai acontecer. O clima vai mudar. Onde é floresta vai virar deserto, onde é deserto vai virar floresta, isso vai acontecer como já aconteceu. Mas é cíclico, é uma isso, parada que claro. Lógico que não é amanhã. E a gente não vai estar aqui pra ver milhões de anos que isso vai rolar. Tá? E não é... Vamos entender onde a gente vai chegar nisso aí, tá? Como eu falei, são muitos fatores que influenciam no clima. Durante toda a história, a gente mudou o clima. A gente tá influenciando na qualidade do ar? Com certeza. E eu tenho que mudar por causa disso. Por isso que eu falei, não é eletrificação. É poluentes no ar. Porque numa cidade grande, dificilmente uma criança nasce sem problemas respiratórios hoje. Esse é o problema e ninguém fala isso. Porque atacar este problema eu resolvo o problema das pessoas. Eu não mudo o jogo de poder. Que é isso que eles querem, manutenção do poder. Uhum. Tirar poder de que eles não querem que tenha poder. Por que não se... Uma das melhores soluções que a gente tem para emissão de gases é o álcool. Por que não se investe nisso? Porque quer dar poder pro Brasil. Ninguém quer dar poder pro Brasil. Você acha que o mundo quer dar poder pro Brasil? Não quer. Mas os caras podem montar a empresa de álcool no país deles. Mas aí que tá, não é só montar a empresa de álcool, você tem que plantar o álcool. Você vai plantar o álcool aonde no Japão? Você entendeu? Você vai montar o álcool, você vai plantar álcool aonde no leste da Rússia? Matéria-prima, né? Você vai plantar... Você já viu a... Mas os caras plantam, sei lá, uma beterraba. Mas é absurdamente... Não tão absurdamente, mas é muito menos eficiente na produção de energia a beterraba que o álcool.
Dos A Estados cana. Unidos. Nos Estados. Oh, desculpa, que é a cana. É. Nos Estados Unidos, eles fazem inclusive o açúcar de beterraba e o álcool de beterraba. Só que é muito menos eficiente a beterraba que a cana. A cana é absurdamente mais Você eficiente. pega uma É a área melhor- de cana, É a melhor coisa que a gente discrepantemente. tem. Só que você não vai plantar cana na Rússia, você não vai plantar cana em Kiev, lá, como é que chama? O outro país que tá em guerra com a Rússia lá, ó. Kiev. Ucrânia, você não vai. Você já viu como é o clima na Ucrânia? Você não vai plantar cana na Ucrânia, você não vai plantar cana na Alemanha, você não vai plantar cana na Noruega, você não vai plantar cana na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia, na Islândia, na Groenlândia, no Canadá. Então todos os países. Você já reparou que todos os países ricos estão fora dos trópicos? Sim. Entre o trópico do Equador e de Câncer, não tem país rico. Eu dar poder pra cana, entre aspas, é tirar o poder de quem tem poder. E dar poder pra quem não tem. Dar poder pra África. Aí não tem os defensores dos africanos agora. Agora não tem nenhum. É dar poder pro Brasil, dar poder pra América Central. É dar poder pra África. Aí eu não... Você entendeu? Então não tem... É muito otário quem acredita que os caras estão pensando no bem-estar, que eles querem diminuir, eletrificar por causa da poluição Do ar. Então, como eu falei, tá? Por que ele tá errado? Por que não tem que acontecer isso agora? Porque eu não... Você acha... Isso é bíblico, isso tá em Homero. Todo mundo sabe que você não toma decisão no calor da emoção. Sim. Então São sabe as quando piores. você não tem que tomar decisão? Agora! Então quem cancelou essa audiência pública, ele tava mais que certo. Porque a Europa já fez isso. Fez outro dia isso. E eu falei que ia dar merda. Os caras pegaram por causa do acidente de Fukushima. Energia nuclear é uma coisa super segura. Super segura. Tá? Você fala, mas aconteceu um acidente em Fukushima. Aconteceu um acidente em Fukushima porque os caras têm um país num lugar que chama Círculo do Fogo. Será que o lugar que chama Círculo do Fogo é geologicamente estável? É óbvio que não. É óbvio que você vai ter terremoto, que você vai ter tsunami e o diabo a quatro. Quando você já ouviu falar de um terremoto na Alemanha? O último terremoto na Alemanha, assim, que foi considerável, foi século passado e não deu 6 pontos na escala Richter. Lembrando que a escala Richter é uma escala logarítmica. Tá? Então, 7 pontos quer dizer que é 10 vezes pior que 6 pontos. Aham. Tá? Então 6 pontos é nada. Não deu nem 6 pontos. Tá? É um lugar um terreno extremamente estável. Aí a Alemanha se desesperou. Ai, o acidente em Fukushima. Ai, não sei o quê. Vamos acabar com a energia nuclear. Aí foi os trouxas da Alemanha, os trouxas da França, coincidentemente os países que estão vendendo mais carro elétrico, né? Ó que coincidência, né? Que coincidência. Vamos acabar com a energia nuclear. Aí tome que os caras têm guerra na Rússia e eles não têm energia, os trouxa. E a energia explodiu. E pobre morrendo de frio no inverno europeu. Porque ninguém tá nem aí pro pobre. Pô, mas voltando aqui, você acha que o Serjão tá sendo usado por essa agenda? Então ele não sabe disso? Ele sabe disso. Eu falou. não sei. Eu acho que ele acredita nisso, tá? E talvez... Eu acho que talvez até por ele acreditar nisso, que é a vaca soltando pum que teve enchente no Rio Grande do Sul... Ele pensa ele pensa no bem, ele fala assim, não, tem que ter essa audiência pública. Não é agora que tem que ter audiência pública. Não, a gente não pode tomar decisão no calor do momento, não se toma decisão no calor do momento. A história já mostrou isso diversas vezes, a Europa se ferrou por causa disso. E os caras têm medo, até hoje, da questão de Chernobyl. Eu falei, não tem como acontecer um acidente igual aconteceu em Chernobyl. Chernobyl foi o maior acidente de impacto ambiental. Foi o maior impacto ambiental que a gente teve na história do mundo, foi Chernobyl. E podia ser 1000 vezes pior. Chernobyl tinha potencial de esterilizar a Europa, de você não ter mais vida praticamente na Europa. Esconderam um tempão ali, Foi. aquilo ali. Não, né? esconderam não, porque não tinha como esconder. Porque logo, quando teve o acidente... O legal da radiação é o seguinte, você detecta. Isso que é o legal de radiação. Você detecta. Mas eles detectaram ela do outro lado, lá em Eu outros falo que países, a né? Alemanha Lá tava detectou. mascarado, né? Eles tentaram mascarar ali. Mas aí né? quando No detectaram, entorno. os caras não são trouxa. Mesmo naquela época, né? Quando os caras detectaram ali, a Alemanha já pegou, já acionaram outros países, Estados Unidos já tirou foto de satélite, já viu que tava pegando fogo ali, tava Tinha estourando. nuvem radioativa ali rolando ali. Agora, só pra usar um exemplo, isso é uma coisa que eu falo sempre. A ciência, a gente tem a ciência, começou a fazer a ciência mais anticientífica do mundo. Então, que é a ciência que você não pode questionar nada. Não existe ciência que você não pode questionar. Você deve Você questionar. deve questionar. E outra coisa, a ciência, ela tem que bater com a realidade.
Ó, meus cálculos estão tudo certo. Eu fiz uns cálculos aqui e eu vi que se eu bater pra cá, esse copo vai pular e bater no teto. Aí eu bati e o copo não pulou e bateu no teto. Você fala, não, mas meus cálculos estão certos. Eu falei, então acho que a natureza errou. Vamos conversar com a mãe natureza e falar pra ela fazer direito aí, né? Então, a ciência, ela tem que coincidir com a realidade, senão alguma coisa tá errada. Aí você fala, porque tá subindo o nível do mar, já subiu não sei quanto, pô, desde que eu nasci que tô escutando isso aí. Aí eu fui outro dia pra Caraguatatuba. Já foi pra Caraguatatuba? Não. Caraguatatuba é uma cidadezinha litorânea aqui em São Paulo, bacana, vai lá um dia, é gostoso. Tá? Existe essa cidade, acho que foi fundada no século XVIII. 18? Não, 17. Acho que eu já passei por lá. É? Acho que já, hein? É, eu também acho. Ela foi fundada no século XVII, essa cidade. Eu fui lá. Aí subi lá no Morro de Santo Antônio, que é um morro que chama Santo Antônio, que tem estátua grande de Santo. Tirei foto, depois te mando. Bonito pra caramba, estátua bonita pra caramba. Aí você vê, toda hora, tem uma baía, eu nunca nem tinha visto. Falei, pô, é uma baía aqui, né? Aí o pessoal até falou, por isso que chama Baía de Caraguatatuba. Eu só, eu nem sabia. Né? Eu nem sabia, mas eu olhei lá e falei, ó, Baía, né? Isso aqui, bacana. Aí, eu achei uma coisa muito curiosa em Caraguatatuba, eu não sabia. É um terreno absurdamente plano. Então, lá do morro, você vê, tipo, a casa que tá na beira-mar e a casa que tá a 2 km de distância, eles estão praticamente na mesma altura. É um terreno muito plano, com alguns morros no meio da cidade. Aí tem um morro aqui cheio de mato, que não tem casa nenhuma, outro morro cheio de mato. Você vê tudo isso lá desse morro de Santo Antônio. Inclusive, a praia, quando você entra no mar, a areia ali também é plana. Então você anda e não afunda. Uhum. Tá? Então você tem todo o mar ali, com o terreno sobre baixo muito plano, com baixíssima inclinação, e a cidade toda plana. E essa cidade tá lá desde o século XVII. Se tivesse subido 30 centímetros o nível da água, essa cidade não existia mais. Ah, você é negacionista. Eu não, a realidade tá negando, que reclama com a realidade. Então eu não nego aquecimento ou esfriamento, porque esse é um ciclo que acontece na Terra, eu sei que acontece. Eu não sei o quanto que a gente tá influenciando nisso. E tenho certeza que não é a eletrificação dos carros que vai resolver isso. É só isso. Mas eu não tenho o direito de questionar. Você não tem, porque agora é a ciência que você não pode fazer pergunta. É. Eu vou, segunda-feira agora eu vou fazer a qualificação do meu doutorado. Quero nem pensar. Segunda agora? Não é a defesa. A defesa ainda tem mais um ano e pouco. É a qualificação.